O Bahia Rural começa com mais uma ótima notícia para alegrar o nosso domingo. Depois de amargarem perdas de até 80% na safra do ano passado, os agricultores dos municípios de Adustina e Paripiranga, no Nordeste baiano, acabam de colher esta semana uma das melhores safras de todos os tempos. Foram mais de 3 milhões de sacas de milho. Em Paripiranga, essa fartura está sendo motivo de alegria em mais de 5 mil pequenas propriedades rurais. E para comemorar, os agricultores realizaram a festa do milho, teve exposição de produtos artesanais feitos com a palha do milho e uma procissão de carros de boi e de tratoristas. Tudo isso agradecendo a Deus que este ano mandou chuva em abundância naquela região. O Bahia Rural compartilha essa alegria com os agricultores de Adustina e Paripiranga e faz votos que no próximo ano todo o interior do estado esteja assim, cheio de fartura. Vamos saber agora o que vai acontecer no campo nos próximos dias? Chegou a hora da Agenda Rural. No distrito de Pedra Alta, município de Araci, vai ter missa de vaqueiro dos Mensageiros do Gado, no próximo sábado. Os participantes vão sair às 4 horas da tarde da Fazenda Alto Bonito, em direção à Igreja Nossa Senhora da Conceição, onde às 5 horas da tarde será celebrada a Missa dos Vaqueiros. No próximo sábado tem também a Grande Montaria Sítio do Meio, no município de Castro Alves. Domingo que vem, dia 17, tem cavalgada em Gongogi, a 4ª cavalgada Fivela de Ouro. Atenção Entre Rios, no próximo domingo tem a primeira cavalgada da Amizade, saída às 11 horas da manhã, no povoado de Roça Grande, com chegada prevista no povoado dos Pedros. E termina no próximo domingo, dia 17, o primeiro festival gastronômico de cordeiros e cabritos em Irecê, que está sendo um sucesso no Parque de Exposições. Divulgar seu evento na agenda do Bahia Rural é muito fácil. Basta enviar o cartaz e algumas informações para a nossa produção, bahiarural@redebahia.com.br. Mas não esqueça de mandar o cartaz com antecedência de pelo menos uma semana. E já que estamos falando de uva, nada mais natural que a receita de hoje seja feita com essa fruta tão especial. Vamos aprender a fazer um escondidinho doce, preparado justamente com uvas, e é uma opção criativa para as festas de final de ano. O Vale do São Francisco é um dos grandes produtores e exportadores de uva do Brasil. A fruta é matéria-prima para a produção de vinhos e espumantes. Mas a uva, apetitosa, com seu sabor cítrico, também serve para muitas receitas. Já ouviu falar em escondidinho de uva? Quem vai nos ensinar essa delícia é o chefe de cozinha Leandro. É bem diferente e super tranquila de fazer, muito saborosa, muito gostosa. A uva se encaixa perfeitamente com esse chocolate amargo, com essa doçura do leite condensado. Os ingredientes para fazer essa sobremesa são uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de amido de milho, 200 ml de leite, 500 gramas de uva verde roxa, 200 gramas de chocolate em barra meio amargo, uma colher de rum e uma gema. Em uma panela, misture o leite condensado, a gema, dissolva o amido com um pouco de leite e acrescente a mistura. Depois coloque o leite e deixe no fogo até engrossar. Em uma travessa, aqueça em banho-maria o chocolate, acrescente o rum e depois o creme de leite em pequenas porções e vá misturando. Bom, agora chegou o momento final da receita. O Leandro vai montar a sobremesa com o ingrediente principal, que é a uva. Como é que faz, Leandro? Bom, a gente vai colocar a primeira camada do creme branco. No meio, a gente vai completar com as uvas, uva roxa e verde. E por cima, a gente vai colocar essa ganachezinha de chocolate. E aí vamos colocar mais uma uva para decorar. Você pode servir natural ou gelado. E sobremesa sabe como é, né? Difícil não provar um pouquinho. Eu não resisti. E agora nós vamos tirar a dúvida de uma telespectadora, Liana Pertigas, de Salvador. Ela tem uma dúvida muito interessante sobre o plantio de uvas e nos mandou um e-mail dizendo o seguinte:
Meu pai plantou no quintal de casa, no bairro de Amaralina, uvas verdes e deu muito certo. Acontece que um amigo deu a ele uvas roxas e meu pai plantou próximo das uvas verdes, compartilhando o mesmo espaço. A questão é, meu pai acha que as uvas roxas estão amadurecendo sem ficar com a casca roxa. No mesmo cacho, tem uvas com casca parcialmente roxa e outras verdes. É possível que tenha havido um enxerto natural ou as uvas roxas estão com alguma doença? Minha cara telespectadora Liana, a gente procurou uma especialista da Embrapa Semiárido do Vale do São Francisco, que é uma grande região produtora de uva em nosso estado. E ela nos atendeu para tirar suas dúvidas. Oi, Valber, nós estamos aqui na Embrapa Semiárido e a gente recebeu sim a dúvida da Liana. E quem vai nos explicar é a engenheira agrônoma e pesquisadora Patrícia Souza Leão. Patrícia, você viu a dúvida da Liana e responde pra gente. Oi, Liana. O que pode estar acontecendo é uma desuniformidade na maturação dessa uva roxa. Ou seja, por algum motivo, alguma razão, a uva não está amadurecendo completamente. E isso pode ter algumas causas, por exemplo, desequilíbrios nutricionais, desequilíbrios na quantidade de água, um excesso de calor, de temperaturas muito altas. Doenças, como viroses, também podem causar desuniformidade de maturação. Tirando a dúvida dela, não se trata de um enxerto natural, porque não existe isso. O enxerto é uma prática agronômica, é uma atividade, uma operação que é realizada somente pelo homem. Ou seja, é necessário que o enxertador realmente corte a planta e introduza um outro tipo formando o enxerto. Isso não ocorre de forma natural. Então, na verdade, eu acredito que pode estar acontecendo algum tipo de desequilíbrio que está provocando essa desuniformidade na maturação da uva roxa. Ela pode, por exemplo, verificar se o espaço dessas duas plantas está adequado. Talvez elas estejam no espaço muito pequeno e com uma quantidade muito grande de cachos, então não consegue se desenvolver normalmente, amadurecer normalmente. Okay. Muito obrigada, Patrícia. Viu aí, né, Valber? Não é enxerto natural. É com você. Obrigado, Priscila. Chegou a hora de saber a previsão do tempo para os próximos dias. E esse assunto é com Taíque Carvalho. Bom dia, Taíque. Oi, Valber, bom dia para você que está acompanhando a gente logo cedinho aqui no Bahia Rural. Olha, segundo os meteorologistas, nós, baianos, já estamos vivendo um clima de verão. Tá muito calor em todo o estado. E esse calor pode provocar chuva forte essa semana no extremo sul e também ali na região da Bacia do Rio Grande. No último mês choveu bastante em Itamaraju, o que ajudou na colheita de abacaxi. Olha as fotos aqui que a gente recebeu no nosso e-mail. Que bonita essa foto, o agricultor aí no meio da plantação de abacaxi, céu bem fechado, um lindo arco-íris ali atrás. E já tem muito abacaxi sendo vendido no centro de Itamaraju. São abacaxis muito grandes, o preço varia de R$ 3 a R$ 5. Vamos ver a previsão para essa semana? Lá em Itamaraju, no extremo sul do estado, começo mostrando as temperaturas, mínima de 22, máxima de 30 graus e ainda tem previsão de chuva, viu? De 60% para essa semana. De Itamaraju, a gente vai para a região agora do centro-norte, ali para a região de Irecê, por lá está muito seco. Irecê está em situação de emergência por conta da seca, mas tem notícia boa, pode ter chuva chegando por aí. Previsão de 60% de chuva e as temperaturas variando entre 22, faz muito calor à tarde, a máxima pode chegar a 33 graus lá em Irecê. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aproveita seu domingo, está só começando. A gente volta a se encontrar semana que vem. Até lá! Obrigado, Taíque Carvalho. Um mercado que vem crescendo cada vez mais e gerando empregos diretos e indiretos é a plantação destinada exclusivamente para virar ração animal. E quem tem a bela missão de mostrar isso para nós é a repórter Georgina Mainá, que foi até a fazenda produtora no município de Andaraí, na Chapada Diamantina. Nesta região da Chapada Diamantina não chove forte há muito tempo, mas a plantação dá gosto de ver. A estratégia usada para deixar tudo isso verdinho assim é a irrigação. É ela que permite o funcionamento dos equipamentos durante todo o ano. As chuvas estão ficando escassas, né? Cada dia estão diminuindo a chuva, então a gente tem que procurar uma maneira de fazer comida para complementar. Mas o alimento que sai destes campos não é para pessoas. Tudo é cultivado para virar ração de animais. Um mercado crescente.
75% do milho produzido no Brasil é voltado para a alimentação animal. 60% vai para alimentar aves, 32% para suínos e 3% para a pecuária. É de olho neste mercado cada vez maior que os donos desta fazenda no município de Andaraí decidiram investir na produção de milho e capim-mombaça. São 90 hectares plantados. A ideia é atender o setor pecuarista que vem ganhando força na região. A nossa ideia que nós faz é produzir o capim, corta, sila para fazer comida alimentar animal. Então a gente faz a ração ali e faz a silagem aqui, que junta os dois para poder fazer a engorda com a silagem confinamento 10 e enquanto for só recria a gente faz a silagem com proteica energética. O capim-mombaça que sai do campo é triturado e colocado em sacos ainda dentro da fazenda. É a estratégia do silo ensacado. Só neste depósito tem 4.000 toneladas de ração estocada. Não é à toa que o gado da fazenda está assim, saudável. A gente usa os animais daqui e também usa para vender. É um mercado tão promissor que na mesma região foi montada uma fábrica de ração no povoado Nova Vista. A unidade tem capacidade para produzir 5 toneladas de ração por hora e até 2.400 toneladas por mês. As máquinas estão funcionando em ritmo intenso. É a única fábrica de ração no raio de 300 quilômetros. Primeiro, os grãos são armazenados nestes silos imensos. Eles têm capacidade para guardar até 1.600 toneladas de grãos. O processo de produção é mecanizado. Dos silos, os grãos seguem por tubos e vão para dentro da fábrica, onde são triturados, seguindo padrões de temperatura, e viram ração, que depois de pesada é ensacada. O processo é rápido, depois que o milho chega aqui na fábrica, a ração já está pronta aqui 20 minutos depois. Hoje você fornece essa ração para onde? Vários lugares, de Recôncavo até a nossa região, certo? Porque nós não fornecemos apenas para grandes produtores, fornecemos para pequenos e para grandes produtores, certo? Inclusive nós estamos montando palestras para que eles possam passar a entender por que tem que usar, vale a pena ou não vale a pena usar. Eu ganho com isso lá no final. A fábrica produz 10 tipos de ração e cada uma tem uma mistura diferente. Essa aqui tem 6 ingredientes, é uma ração proteica. Exatamente, proteica energética. É geralmente usual em bovinos abaixo de 400 quilos de peso. A partir disso, é mais usual o confinamento 10, o Bovix confinamento 10, né? Porque aí depende para que tipo de animal vai ser fornecido. Exatamente, o que é que o animal come, né? Se ele come um capim mais verde, um capim mais seco. Esta é a primeira fábrica de ração deste porte na região. A fábrica foi inaugurada há menos de um ano e hoje gera 18 empregos diretos. A maior parte dos funcionários é aqui do povoado. Do jeito que nós estamos vivendo no país, né? Então, tendo uma fábrica que fornece emprego para a região também já é bom também. Uma opção a mais de emprego e também para aqueles pequenos e grandes produtores que precisam de acesso à fábrica, né? De ração para a sua produtividade. Muito bom também. O Censo Agropecuário do Brasil, que está acontecendo nos últimos meses, é muito importante para fazer um panorama do interior do país, perceber os problemas atuais da produção e assim ajudar a melhorar a vida do homem do campo. Na região de Feira de Santana, por exemplo, os números do censo já detectaram que a plantação de mandioca está diminuindo drasticamente. Caiu muito mesmo, e isso é muito sério, porque pode afetar a produção de farinha nos próximos anos e, consequentemente, elevar os preços. Seu Nelson tem 76 anos e sempre morou na zona rural de Feira de Santana. Foi da terra que sempre tirou o sustento da família. A propriedade dele fica na comunidade Fazenda Grande, em Humildes, distrito de Feira de Santana. O agricultor cultiva 4 tarefas e meia, 3 só de mandioca. Eu nasci e criei plantando mandioca. Criei a família plantando mandioca. E não posso deixar de plantar mandioca. A propriedade de seu Nelson já foi visitada pelos recenseadores do IBGE. O censo agropecuário começou no dia 2 de outubro e vai até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. Aqui em Feira de Santana, a previsão é que 5.500 propriedades rurais sejam visitadas. Até a primeira quinzena deste mês, os recenseadores do IBGE já passaram em quase 55% dessas propriedades. No último censo agropecuário realizado em 2007, o IBGE registrou 8.090 hectares de plantação de mandioca no município de Feira de Santana.
com produtividade anual de 88.990 toneladas da raiz. Mas um levantamento feito ano passado pelo Instituto estima que a cultura vem enfraquecendo no município, com apenas 400 hectares e produtividade de 3.500 toneladas. O fator climático pode ser um dos motivos dessa redução. O pessoal tem deixado de plantar mandioca aqui no município, tem reduzido. Nós temos a expectativa de diminuir a área plantada e a área colhida em relação ao censo de 2016. A propriedade de Dona Maria das Graças chegou a ter, na década passada, 8 tarefas de mandioca plantadas. Mas como a cultura vem perdendo força, atualmente ela cultiva apenas uma tarefa. Cada tarefa de terra corresponde a aproximadamente 1,5 terço de 1 hectare. O custo da mão de obra, sabe? E não tem para onde escoar. Vender para não receber, é melhor deixar perder. E foi justamente a mandioca que mais atraiu o interesse de jovens empreendedores de diversos países da África. Eles vieram para a Bahia para tomar um curso em Vitória da Conquista de técnicas de cultivo e aproveitamento da raiz. 30 alunos com idade entre 24 e 35 anos de 14 países da África, como Camarões, Costa do Marfim, Congo, Moçambique e Nigéria, fazem parte de um programa técnico de treinamento para jovens, desenvolvido para capacitar jovens africanos com práticas realizadas no Brasil. Um deles é o cultivo da mandioca e do uso dos derivados. São jovens empreendedores de África que estão aqui para aprender receitas, técnicas de produção e de cultivo e também fazer esse elo cultural, porque a mandioca é comum ao Brasil e também ao continente. Com a supervisão da Embrapa, os estudantes aprendem técnicas e conhecem as várias formas de utilização da mandioca, como na culinária, por exemplo. E Vitória da Conquista representa o maior celeiro de alternativas, mostrando a versatilidade de usos da mandioca, especialmente através da fécula, polvilho doce e polvilho azedo. Então são muitas as formas de agregação de valor que acontecem aqui e que precisam ser compartilhadas. Atentos, os estudantes tomam nota de tudo. A tarefa de hoje é aprender a fazer chimango. Para esses estudantes, uma novidade. Para aprender o ponto e a textura do tradicional chimango, esse é um dos momentos mais esperados da aula. É quando os alunos podem pôr a mão na massa. Pascaline é da República Dominicana do Congo. É uma das voluntárias dessa tarefa. Ela diz que essa é uma experiência inovadora, que está muito feliz em poder aprender receitas diferentes, já que no Congo eles não utilizam amido. Para Miguel, um desafio ainda maior. O estudante é de Moçambique e trabalha com a produção de mandioca. Depois dessa experiência, já pensa em adaptar a receita para a região dele. O que eu estou aprendendo, estou a tentar levar aquilo que é de acordo com as qualidades do nosso país e aquilo que tem no nosso país e o que posso ajudar para tentar ou adaptar para que as pessoas adotem. Nós apostamos que esses resultados, essas visitas, elas possam ser incorporadas, dos países de origem e a gente criar uma unidade, porque Brasil e África são unidos não somente na questão étnica, mas, sobretudo, na questão do clima, de adaptação da mandioca, porque o Brasil é o centro de origem e de dispersão da mandioca e foi para a África. Depois de provar a receita, Miguel até decidiu mudar o nome do chimango quando chegar em Moçambique. Talvez possa dar o nome de Miguel. O Censo Agropecuário do Brasil, que está acontecendo nos últimos meses, é muito importante para fazer um panorama do interior do país, perceber os problemas atuais da produção e assim ajudar a melhorar a vida do homem do campo. Na região de Feira de Santana, por exemplo, os números do censo já detectaram que a plantação de mandioca está diminuindo drasticamente. Caiu muito mesmo, e isso é muito sério, porque pode afetar a produção de farinha nos próximos anos e, consequentemente, elevar os preços. Seu Nelson tem 76 anos e sempre morou na zona rural de Feira de Santana. Foi da terra que sempre tirou o sustento da família. A propriedade dele fica na comunidade Fazenda Grande, em Humildes, distrito de Feira de Santana. O agricultor cultiva 4 tarefas e meia.
3 só de mandioca. Eu nasci e criei plantando mandioca. Criei a família plantando mandioca. E não posso deixar de plantar mandioca. A propriedade de seu Nelson já foi visitada pelos recenseadores do IBGE. O censo agropecuário começou no dia 2 de outubro e vai até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. Aqui em Feira de Santana, a previsão é que 5.500 propriedades rurais sejam visitadas. Até a primeira quinzena deste mês, os recenseadores do IBGE já passaram em quase 55% dessas propriedades. No último censo agropecuário realizado em 2007, o IBGE registrou 8.090 hectares de plantação de mandioca no município de Feira de Santana, com produtividade anual de 88.990 toneladas da raiz. Mas um levantamento feito ano passado pelo Instituto estima que a cultura vem enfraquecendo no município, com apenas 400 hectares e produtividade de 3.500 toneladas. O fator climático pode ser um dos motivos dessa redução. O pessoal tem deixado de plantar mandioca aqui no município, tem reduzido. Nós temos a expectativa de diminuir a área plantada e a área colhida em relação ao censo de 2016. A propriedade de Dona Maria das Graças chegou a ter, na década passada, 8 tarefas de mandioca plantadas. Mas como a cultura vem perdendo força, atualmente ela cultiva apenas uma tarefa. Cada tarefa de terra corresponde a aproximadamente 1,5 terço de 1 hectare. O custo da mão de obra, sabe? E não tem para onde escoar. Vender para não receber, é melhor deixar perder. E foi justamente a mandioca que mais atraiu o interesse de jovens empreendedores de diversos países da África. Eles vieram para a Bahia para tomar um curso em Vitória da Conquista de técnicas de cultivo e aproveitamento da raiz. 30 alunos com idade entre 24 e 35 anos de 14 países da África, como Camarões, Costa do Marfim, Congo, Moçambique e Nigéria, fazem parte de um programa técnico de treinamento para jovens, desenvolvido para capacitar jovens africanos com práticas realizadas no Brasil. Um deles é o cultivo da mandioca e do uso dos derivados. São jovens empreendedores de África que estão aqui para aprender receitas, técnicas de produção e de cultivo e também fazer esse elo cultural, porque a mandioca é comum ao Brasil e também ao continente. Com a supervisão da Embrapa, os estudantes aprendem técnicas e conhecem as várias formas de utilização da mandioca, como na culinária, por exemplo. E Vitória da Conquista representa o maior celeiro de alternativas, mostrando a versatilidade de usos da mandioca, especialmente através da fécula, polvilho doce e polvilho azedo. Então são muitas as formas de agregação de valor que acontecem aqui e que precisam ser compartilhadas. Atentos, os estudantes tomam nota de tudo. A tarefa de hoje é aprender a fazer chimango. Para esses estudantes, uma novidade. Para aprender o ponto e a textura do tradicional chimango, esse é um dos momentos mais esperados da aula. É quando os alunos podem pôr a mão na massa. Pascaline é da República Dominicana do Congo. É uma das voluntárias dessa tarefa. Ela diz que essa é uma experiência inovadora, que está muito feliz em poder aprender receitas diferentes, já que no Congo eles não utilizam amido. Para Miguel, um desafio ainda maior. O estudante é de Moçambique e trabalha com a produção de mandioca. Depois dessa experiência, já pensa em adaptar a receita para a região dele. O que eu estou a aprender, eu estou a tentar levar aquilo que é de acordo com as qualidades do nosso país e aquilo que tem no nosso país e o que posso ajudar para tentar ou adaptar para que as pessoas adotem. Nós apostamos que esses resultados, essas visitas, elas possam ser incorporadas, sei lá, nos países de origem e a gente criar uma unidade, porque Brasil e África são unidos não somente na questão étnica, mas, sobretudo, na questão do clima, de adaptação da mandioca, porque o Brasil é o centro de origem e de dispersão da mandioca e foi para a África. Depois de provar a receita, Miguel até decidiu mudar o nome do chimango quando chegar em Moçambique. Talvez possa dar o nome de Miguel.